Então, boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Associação Promotora, dou-vos as boas-vindas. Não posso dar-vos em nome do museu, mas o museu com certeza não se importa que eu vos dê as boas-vindas a este espaço ótimo. Portanto, vamos dar início a esta sessão sobre neorrealismo e infância. Devia ser a cheira, devia ter feito essa coisa. Não, isto é uma iniciativa sua. E, portanto, é mais uma apresentação, digamos, do nosso. Portanto, devem estar recordados que houve aqui uma exposição que foi organizada pela Vidante Magalhães e pela Karina Infante do Carmo sobre este mesmo tema. Portanto, elas é que fizeram tudo, desta vez. Fizeram a exposição, fizeram os convites para o livro, fizeram as iniciativas todas que foram realizadas em torno deste tema, prepararam o livro, deram sequência aos artigos, fizeram o índice, fizeram a revisão costuma ser feita por mim, portanto, da revista, da Nova Síntese, mas desta vez elas fizeram tudo, portanto. Desta vez, digamos, a Associação Promotora limitou-se a contactar o editor, pedir-lhe o orçamento, mandar-lhe os textos e depois pagar a edição. Entretanto, o SEC também se disponibilizou para financiar, mas como o SEC disse isso, já estava tudo pago. E, portanto, agora tem que haver aqui um acerto de contas entre a editora e a associação, também não vai ser muito fácil. Mas pronto, mas de qualquer modo, as coisas vão resolver-se. Eu queria vos dizer, portanto, que isto é, embora seja, o tema é neorrealismo e infância, isto é o número 14 da revista Nova Síntese. Eu já não vou voltar a amassar os que já sabem com a história da revista Nova Síntese. Como sabem, a Associação Promotora deu por finda, digamos, a edição dessa revista, porque houve uma perseguição tão grande da entidade reguladora da comunicação social, como isso já foi relatado em pormenor e agora não vou estar a dizer, embora alguns que aqui estão também não tenham ouvido a história, valia a pena conhecerem, mas eu não vou amassar os outros que já conhecem com essa mesma história, mas houve uma perseguição tal em relação a esta revista que nós resolvemos simplesmente deixar de publicar a revista e passámos a publicar uma coisa chamada Cadernos Nova Síntese, que é a mesma coisa, só que não é uma revista, não é periódica e, portanto, não tem que ter estes controles esquisitos, que são tão esquisitos, que a gente sabe o resultado. Até aqui há uns anos a Maria João Pires foi-se embora de Belgás porque o Ministério também andavam a chatear, por isso é com problemas do género, que eles nos chatearam a nós e, portanto, um medíocre qualquer que resolveu aplicar uns regulamentos que ninguém conhece muito bem, mas depois, quer dizer, levam as pessoas de facto que fazem coisas e irem-se embora. Não é? Nós não nos fomos embora, deixámos de publicar a revista. Entretanto, portanto, o último número 13, o professor Viçoso foi, ainda era, portanto, diretor da revista. Eu tenho a impressão que o professor Viçoso, das duas uma, ou tinha já a percepção que isto ia acontecer, tem uma especial coisa para isto, ou tinha algum espião da ANS que a gente vai ver se acaba com a revista, porque ele pediu para deixar de ser diretor da revista e, portanto, o número 13, que é o último, ele ainda é diretor e de facto, quer dizer, foi diretor da revista até ao fim, no fundo, não é? E, portanto, também queria, digamos, agradecer ao Viçoso ter a paciência de nos aturar estes anos todos, digamos, como diretor da revista, porque também não é fácil, digamos, levar por diante um empreendimento como esse. E, portanto, eu agora não digo mais nada, porque vamos então apresentar este número 14 da revista Nova Síntese, agora com Cadernos Nova Síntese, e, portanto, eu vou passar a palavra à Paula Mourão, que representa aqui o Centro de Estudos Comparatistas. Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, saudar na pessoa da Sra. Vereadora o Museu do Neorrealismo, na pessoa do engenheiro Revolo, a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, a direção do Centro de Estudos Comparatistas, que pela primeira vez há tantos anos que colaboramos com este
com este museu e com esta associação, pela primeira vez, a direção do Centro de Estudos Comparatistas comparece numa sessão destas, o que para mim, pessoalmente, estando ligada a todas as iniciativas em que temos colaborado aqui, é um motivo muito grande de satisfação, e porque simboliza a valorização do nosso trabalho, que já vai longo, e de alguns dos membros do Centro de Estudos Comparatistas que têm dirigido várias destas atividades, a exposição, o colóquio e outras atividades, o catálogo de Alves Godó, também de Manuel da Fonseca, depois este número que celebramos, que apresentamos aqui, que é a concretização das comunicações que foram apresentadas no âmbito da exposição Miúdos, e continuamos a colaborar em futuras iniciativas, como terão oportunidade de ver muito brevemente. Queria ainda cumprimentar todos aqueles que estão na plateia, e são vários, que colaboraram neste número dos cadernos / ou entre parênteses revista, ou ao contrário, como formeis conveniente. E queria cumprimentar muito calorosamente os meus colegas Bernadette Capelo Pereira e Vítor Viçoso, que nos dão o gosto de ter aceito a apresentação desta publicação. E queria, finalmente, e como é evidente, cumprimentar de um modo muito especial as organizadoras de todas estas atividades, Karina Infantil Carmo e Violante Magalhães, que trabalham comigo há muitos anos. E o que eu queria dizer é muito breve, é apenas salientar que para nós, dentro do Centro de Estudos Comparatistas e dentro do grupo a que os projetos que tenho dirigido se inscrevem, que têm o inspirador nome de Morphe, e este conjunto de projetos que se acolhem sob o nome de textualidades, é um conjunto de projetos que trabalham sobre a literatura, trabalham em torno da edição de textos, da investigação histórica e literária sobre os textos de autores do século XX. Temos promovido diversíssimas atividades. Neste momento temos em funcionamento um programa que está a cargo de alguns dos nossos membros mais jovens, que são as nossas doutorandas, de que está aqui presente a Sara Barbosa, mas há também a Joana Botelho, que estão à frente de um projeto chamado SEC Comunidades, que se dedica a estabelecer a relação que para nós é muitíssimo importante, a relação com o universo concreto das escolas, ajudando na formação de leitores. Penso que este número que apresentamos agora da revista, com este título de Neorrealismo e Infância, que certamente os meus colegas vão ter a oportunidade de salientar, o leque variado de perspectivas em que estas questões são tratadas aqui por muita gente muito competente. Para nós é realmente este o sentido, ou um dos sentidos principais da nossa vida enquanto pessoas que se dedicam ao trabalho com a literatura na universidade. Para mim, pessoalmente, é um gosto imenso estar
ligada a estas atividades. Estou inteiramente à vontade para o dizer, porque a Karina e a Violeta fizeram tudo. Eu só estou aqui a fazer de chapéu institucional e nada mais. Mas elas representam aquilo que de melhor se faz nos estudos literários em Portugal, especialmente sobre o século XX, e no caso aqui das diversas atividades que, como já disse, temos feito, estão em torno de muitas questões, autores, artes plásticas, autores literários, artes plásticas e várias outras vertentes do neorrealismo, que é a justificação deste lugar em que estamos e é uma justificação, no meu entendimento, sem qualquer dúvida e que deve prosseguir. Aliás, se tiverem oportunidade de ver a exposição e o catálogo de Fernando Mora, a exposição já patente e o catálogo já disponível, poderão ver, aliás, que o Sr. Presidente da Câmara escreve um textinho de apresentação, justamente a sua convicção de que esta instituição é vital no panorama da cultura portuguesa. Eu espero que não haja nenhuma vacilação neste conjunto que o museu, os espólios que conserva, os acervos que têm sido mostrados, quer o que está na exposição permanente, quer os que têm sido feitos a propósito das diversas atividades. Eu espero muito vivamente que tudo isto possa prosseguir. Boa tarde. Falo em nome da Violante Magalhães e de mim própria. Trabalhamos nesta revista que se tornou livro, e é muito bom estar aqui e ver o produto desse trabalho no museu que nos recebeu, e um trabalho inexcedível de quem aqui, enfim, está a trabalhar afincadamente e sucessivamente de forma tão zelosa e brilhante. Há que referir, evidentemente, uma pessoa que na altura tinha funções e que eu não posso esquecer, que é o professor António Pedro Pita, que foi quem, na altura, nos acolheu, e a doutora Fátima Roque, na altura, portanto, foram eles que nos acolheram na altura, nesse início, com a exposição, que para nós foi uma aprendizagem. E agora o produto das reflexões, que a programação paralela foi longa, acompanhou a exposição, portanto, entre janeiro e julho de janeiro e setembro de 2018, foi tocando vários tópicos em torno do tema da infância e do neorrealismo, dando particular destaque à literatura, mas não esquecendo outras disciplinas artísticas que com ela dialogam intensamente no neorrealismo. E, portanto, para que outras disciplinas artísticas e pensamento das ciências sociais e humanas, de que, evidentemente, que este livro é revelador. Para ele existir, evidentemente, que para além do museu, tenho que agradecer ao engenheiro Dol e à Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, ao SEC, ao qual pertencemos, na pessoa da professora Fernanda Mota Alves, que está aqui presente, e da professora Paula Mourão, que dirige a linha de investigação, enfim, à qual pertencemos, e depois, claro, a quem colaborou, a quem participou na programação paralela, alguns dos autores e dos intervenientes, e agora autores estão aqui presentes, à editora, à Colibri, e evidentemente tenho a agradecer
antecipadamente a disponibilidade do professor Vítor Viçoso e da professora Bernadette Capelo Pereira lerem um volume que é grande e, portanto, na divisão que fizeram, tentando compensar o volume, mas certamente preenchendo bastante o trabalho para poderem aqui fazer a apresentação. E, portanto, a minha intervenção é apenas e só esta, de agradecer e de ficar e de registar o contentamento do ciclo ter, o ciclo de trabalho ter resultado num livro onde ficaram algumas, não todas, mas enfim, a grande parte dessa atividade de reflexão em torno deste tema, a infância e o neorrealismo. Muito obrigada. Então, boa tarde. Está muito calor. Preciso mais estar na pressa. Mas compromissos são compromissos. E eu queria fazer duas observações. Estou a falar muito longe, põe mais perto do microfone. Assim, está bem? Está bom? Queria fazer duas observações prévias. Primeiro, foi com prazer que durante muitos anos fui diretor da revista Nova Síntese. A partir de uma certa altura, tenho que confessar que me cansei um pouco. Foi o António Rodol que tomou o leme da revista. A partir de uma certa altura eu deixei de colaborar na revista, inclusivamente com textos meus. E, portanto, o meu, para dizer que também há longos anos que não vinha ao Museu do Neorrealismo. Portanto, há cerca de 5 anos por aí que não venho aqui ao museu fazer qualquer intervenção. Estou um bocado esquecido do neorrealismo. Isto é verdade, apesar de ter trabalhado durante muitos anos no neorrealismo, eu me esqueci de muita coisa sobre o neorrealismo e não me apetece muito reler aquilo que escrevi, que é sempre chato reler aquilo que fizemos no determinado período da nossa vida. O neorrealismo, acho que nunca foi um primeiro plano da minha investigação literária, mas interessou-me sobremaneira por vários motivos, até afetivos. A segunda questão é que eu tenho alguma dificuldade em tratar o tema da infância, porque, de facto, nunca me orientei para essa temática específica e que outras pessoas, certamente melhor que eu, poderiam comentar este conjunto de textos. Eu sei que tenho pouco tempo e, por isso, eu vou tentar, ao máximo, ser breve. Até porque, com certeza, haverá um diálogo posterior. A primeira questão que eu coloco aqui tem a ver com o tempo e, portanto, eu deparei-me com um texto prévio antes de propriamente entrar naquilo que é mais a minha introdução, que é Figurações da Criança na Literatura Neorrealista. Deparei-me com um texto muito polémico, com bastante criatividade também, e com referências muito diversas, chamado A Infância do Neorrealismo Português, no António Pedro Pita. Bom, aqui não se trata da infância no neorrealismo, mas trata-se sim de mais uma problematização da gênese do neorrealismo, ou do dito neorrealismo em Portugal. Ora bem, uma das coisas que me parece importante destacar nesta introdução é que, contrariamente àquilo que muita gente pensou, o neorrealismo não foi uma importação, isto estou mais ou menos assim o pensamento do António Pedro Pita, com algumas traições obviamente do meio, não foi uma importação direta do realismo socialista soviético,
ou mesmo uma coincidência entre a teoria neorrealista, a estética neorrealista e aquilo que se pode considerar o realismo socialista agora, para além do Congresso dos Escritores Soviéticos em 1934. Por outro lado, também não foi uma encomenda, não foi um programa rígido, pré-estabelecido, que foi prévio à criação de obras ficcionais, tanto na poesia como na narrativa, ou também na pintura, mas sim, como ele diz, uma participação consciente de uma geração, a geração de 40, numa longa, conflitual e plural elaboração de uma estética realista. Bom, depois fala daquilo que marca muito estes jovens, que quase todos em 40 tinham menos de 20 anos, ou à volta de 20 anos, não é? Uma inquietação íntima, uma espontaneidade e uma ingenuidade muito intensa. Esta ideia de espontaneidade é ressalvada de resto mais de início em vários textos, para contrariar uma certa tendência para pensar no realismo sob o foco do dirigismo político e partidário, ou político ou partidário. É uma geração de recusa e esperança, aceito. A recusa de um modelo social que pretendiam, enfim, que na altura em Portugal uns chamam fascismo, outros ditadura do Estado Novo, depende das concepções teóricas. Há quem defenda como o fascismo em Portugal, ou outra coisa, mas o fascismo tem, o paradigma do fascismo tem muitas variantes, enfim, não há por aí que... E a esperança de, a partir de uma situação presente, que ele desloca cada vez mais para o sentido da utopia no presente, ou seja, o presente, e é isso que buscam os neorrealistas, sobretudo, ou alguns dos neorrealistas mais capazes, seria a busca do ainda não no presente. Por outro lado, destaca o papel da imprensa regional, destaca o papel do Bento Jus Caraça, sobretudo aquela célebre conferência de 33 sobre o homem integral, como é que é? Cultura integral. A cultura integral do indivíduo, 33, e mais alguns textos, em que vai recuperar muito esta noção de que o neorrealismo, sobretudo na voz dos seus teóricos mais capazes, foi considerado, e aqui eu digo sobretudo mais no início, uma época de transição. Aliás, um movimento estético surge numa época de transição. Entre o já não, um mundo que está a morrer, o mundo do capitalismo, enfim, o mundo das ditaduras, e por outro lado ainda não a emergência da utopia no presente. Por outro lado, um aspecto também polémico é a sua tentar encontrar uma outra tradição que vá em busca do reencontro do neorrealismo com os modernismos do princípio do século XX. E sobretudo com algumas das vanguardas, e para isso vai utilizar não tanto aquilo que foi representativo do realismo socialista, por exemplo, o Plekhanov, a arte e vida social, que foi um texto muito importante junto dos neorrealistas, mas sim dois textos do Marx que só aparecem em 1932, que são os manuscritos do Opicon Filosóficos e é a ideologia alemã. A ideologia alemã, como sabem, tem aquela célebre frase: os filósofos até agora não fizeram mais do que interpretar o mundo, agora trata-se de o transformar. Não é? E, portanto, a literatura, a arte em geral, devia ser um esforço no sentido da transformação do mundo.
Mudar a vida, diria o Rimbaud, transformar o mundo, diria o Marx. E então aí encontramos uma plataforma teórica importante que seria posta em prática pelos surrealistas. Os surrealistas procuram uma nova noção de real. E aqui há uma tentativa, de uma certa forma, de recuperar uma nova dimensão de alguns neorrealistas, no sentido de nos aproximar bastante daquilo que é, ou foi durante muitos anos, central no neorrealismo, que é a ideia de metáfora especular. A literatura, a arte, é um espelho do real. E, portanto, tornando exatamente a gênese do neorrealismo naquilo que é enfim, o reconhecimento dos textos fundamentais, os manuscritos de ideologia de Marx aparecem em 32, e portanto, tornando, fazendo a aproximação do neorrealismo, separando, afastando do realismo socialista, do desmantelamento da categoria de representação. E chega a dizer do naturalismo do Delacroix ao Picasso, todo o esforço da arte vai no sentido do desmantelamento da categoria de representação e, portanto, daquilo que está associado à representação, que é o naturalismo. Fica-nos, portanto, um realismo que nada tem a ver com a metáfora especular e, por outro lado, uma tentativa em várias zonas estéticas modernistas e vanguardistas do princípio do século de desconstruir aquilo que tinha sido o paradigmático da arte ocidental, ou seja, a servidão à natureza, o princípio, por exemplo, da perspectiva do Renascimento, e, como diria o Mário Dionísio, trata-se, no fundo, fim do Renascimento e mundo burguês que se vai criar a partir daí, de criar um novo Renascimento onde cabem quase todas as escolas, movimentos e tendências ao longo dos séculos. Portanto, o surrealismo seria, nesse aspecto, algo que procuraria a revolução através da atualização da utopia. E isso aproximava do materialismo histórico. Rimbaud mudar a vida, Marx transformar o mundo. Longe, portanto, de um realismo socialista que procura recuperar fundamentalmente a dimensão documental. Mas eu quero aqui dizer que grande parte do nosso neorrealismo, basta ler os Gaibelos e reler até o prefácio de 65 dos Gaibelos, feito por Alves Redol, para perceber que há uma parte importante do neorrealismo que nunca abandona, embora de uma forma sutil e transfiguradora, a noção de documento, de literatura, de arte como documento. Retoma, sobretudo, e parte de um teórico que foi muito importante no neorrealismo, que é o Mário Dionísio, para reafirmar que, em Mário Dionísio, a noção de época de transição que se estaria a viver nesse presente, o realismo seria, então, uma negação do reflexo, da categoria de reflexo do real. Ou seja, para Mário Dionísio, ele diz num texto célebre, aliás, não cita-se esse texto, mais do que refletir o real, trata-se de o deformar. O conceito de deformação não é o conceito de deformação expressionista. Isso é outra coisa.
de formar e dar outra forma. Portanto, trata-se mais de dar uma nova forma à literatura e à arte do que propriamente tentar, com exatidão, na linha, na tradição do naturalismo literatista, refletir a sociedade e o real. Bom, isto tem muito que se diga, mas eu não tenho tempo para muito mais. Depois, se quiserem, eu aliás, já estou não sei onde. Bom. E, portanto, eu agora, em relação à segunda parte, figurações da criança, é que este texto do Pita merecia uma discussão alargada, não é? Uma sessão, acho que levanta problemas, tem a ver com as próprias tradições em que entronca o realismo socialista e o neorrealismo, e portanto, é um texto polémico, é um texto que interessava discutir com o tempo. Relativamente aos textos, eu tenho muita pena, mas eu tenho muito pouco tempo e vou tentar referir o mais possível. O que se pretende, aliás, com este número da revista, Neorrealismo e Infância, o leitmotiv deste caderno, dizem as autoras, a quem eu dou os parabéns, a infância na criação artística e no pensamento neorrealista, incluindo o contexto histórico. Bom, se nós observarmos o conjunto de textos que fazem parte das figurações da criança na literatura neorrealista, verificamos a grande diversidade de tratamento da infância nestes textos. E não é só relativamente à infância, é a grande diversidade formal. Eu costumo dizer, o neorrealismo, apesar de uma forte centração afetiva, sobretudo, mas afetiva e ideológica, manifesta-se por uma grande diversidade formal desde a sua gênese, desde os anos 30, 40. E este conjunto de textos, que abrange vários autores do neorrealismo, tratando um tema específico que é a infância, embora, para mim, enfim, a sobredeterminação sociohistórica é uma marca muito forte sobre todos eles, mas não em todos. Como veremos, há uma grande diferença de tratamento, por exemplo, que resulta da análise da Paula Mourão da infância no Carlos Oliveira e, por exemplo, a infância tratada por exemplo, Ricciardi nos textos do Sonho para Nós, por exemplo. Ou então, Manuela Fonseca, que é tratado por vários autores aqui, desde o Cristiano Martinho, desculpa, eu sou esqueci, Ana Ribeiro, Manuel Simões. Ora bem, começaria muito brevemente por Richard para dizer Giovanni Richard é uma pessoa que eu não via há 30 anos. Estamos todos muito velhos. Bom, e a última vez que estive com ele, se não me engano, foi em Nápoles, num congresso sobre os espelhos, sobre os espelhos. Num congresso, num colóquio sobre os espelhos. Ora bem, este texto dele é uma espécie de reencontro com o Sr. Paragões, que eu já não revisitava há muito tempo. E parte de uma busca interessante que é a invenção do menino em Sr. Paragões. O que é o menino? As empregadas domésticas, ou a empregada doméstica, estavam por um menino. O menino é o Arturino, não é? O Arturino, filho do Sr. Castro, do grande capitalista do Esteiro, também é um menino Arturino, Arturino, por cima. Mas depois há outro modo de entender o campo semântico de menino. O menino é aquele que foi desprovido, amputado da sua infância. Também. Ou seja, menino pela negativa.
é um menino que não teve os afetos necessários, que foi arrastado prematuramente para o mundo laboral. E diz, nesse aspecto, Richard, menino é quase um idioleto do Soeper Gomes, para os filhos dos homens que nunca foram meninos. Menino aqui não é interdível no sentido classista, mas no sentido daquilo que é a relação fraterna entre um coletivo de crianças, a sua aprendizagem do mundo, a sua aventura, a sua capacidade de brincar, que é transfigurar. Aliás, tal como, se não me engano, a Paula chama a atenção, não sei se é a Paula Manuel, já não me lembro, escrever, ficcionar, é brincar, fazer como se, e no fundo há uma relação muito forte, que a Paula, aliás, excelentemente trata, entre aquilo que é, digamos, a epistemologia do Carlos de Oliveira e a figuração da criança. Não só como exercício de memória, todos nós temos uma criança longínqua, à qual não podemos já regressar, mas que, de uma certa forma, nos trabalha ao longo dos anos até à nossa morte. E Finisterra, por exemplo, é exatamente uma fusão do nascimento e da morte. Não é? Fim da página, Finisterra, fim da Terra. E é através do olhar de uma criança adulta, enfim, de uma criança prematura, ou de uma criança que sabe, como diz a Paula, aquilo que não deveria saber, que nós vamos apreendendo aquele universo, o universo imaginário de Finisterra. Depois há outros autores, como por exemplo a Graciette Bess, não sei se está presente, acho que não, que trata de um romance de aprendizagem muito importante no neorrealismo, que é a Fanga, porque a Fanga é um percurso de consciencialização. É um menino, uma criança, que vai aprendendo depois da morte do pai, do suicídio do pai, vai aprender através do sofrimento e daquilo que é a corrupção da sua própria infância, vai aprender a libertar-se daquele mundo dos fangueiros, que era ilusório e que toda a sua família, há várias gerações, mantinha como uma ilusão de dignificação do homem. Essa criança é uma criança que nos é transmitida através da representação do seu mundo emocional, num percurso de aprendizagem permanente, da disforia, dos malefícios de uma infância que precocemente conhece as agruras do trabalho adulto, portanto, com toda uma representação daquilo que podemos chamar a psicologia infantil, que eu não sei muito bem o que é, mas, ou sei, mais ou menos, a psicologia infantil, essa ideia de brincar, de transfigurar, até à ruptura final do Manuel Caixinha com a tradição do fangueiro. É claro que o Alves Coutinho dizia num prefácio, Manuel Caixinha somos todos nós, isto durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Como Manuel Caixinha é como muitos outros resistentes neste momento que lutam no mundo contra o fascismo e o nazismo. A infância nunca é, portanto, nestes textos, mesmo no Manuel da Fonseca, que é o que se aproxima mais de uma noção de paraíso perdido, não é? Em alguns dos seus contos do Fogo e as Cinzas, não é o Fogo e as Cinzas, é o outro, Aldeia Nova. É evidente que não há aqui uma infância como um paraíso perdido, não é? Nunca houve paraíso perdido. Aliás, o Finisterra
começa com um jardim abandonado e em decadência. Não é? O desenho infantil é um desenho alucinado. E é através do desenho infantil da criança, de Carlos de Oliveira, do Finisterre Carlos de Oliveira, que nós apreendemos as figuras fantasmagóricas dos camponeses peregrinantes que, de uma forma quase mágica, percorrem o desenho infantil da criança e nos dão a conhecer um universo outro que não o comum. Fatalidade e revolta é a aprendizagem, e se podemos falar de um livro com mensagem no redor, é sem dúvida a feita. Eu vou passar agora muito rapidamente para o Manuel da Fonseca, que é um outro escritor que projeta de uma forma muito óbvia aquilo que são os seus elementos autobiográficos, a sua memória da infância, os seus poemas da infância, A Rosa dos Ventos, ou em Matar o Atuna, já com sentido de rebeldia, tragédia, enfim, ou a prosa da Aldeia Nova, que é aquilo que Ana Ribeiro traz, sobretudo, não é? E aqui reconstitui a infância de Rui Parral. Rui é uma criança que aparentemente teria, enfim, aqui podíamos falar quase de um paraíso, de uma idade idêntica da infância, até que perde o irmão, o primeiro camarada que ficou no caminho, e perde os pais que, entretanto, têm que partir para a África e o abandonam aos cuidados do avô. E é através do Campanile, que é um contador de histórias, e aqui reencontramos muito uma certa ligação muito forte entre os escritores teofilistas, a infância, uma certa ingenuidade e aquilo que é a tradição da narrativa oral popular. E é através desse campanilo que, de uma certa forma, vai substituir o mundo dos afetos perdidos no Rui Parral. E é com estas histórias que ele vai reaprender não só que a vida é um enfrentamento permanente de desafios, mas também que é necessário lutar, que é necessário ser rebelde. Enfim, isto é quase coisa uma história que aproveito exemplo, não é? Para quem o queira ler assim. Depois temos, eu vou já acabar, do Fernando Martinho, a do Manuel Simões, Manuel da Fonseca, são os poemas da infância, os chamados poemas da infância, e sobretudo aquilo que é o salto abrupto da infância com o aparecimento da puberdade, podemos dizer, da sexualidade, a descoberta da sexualidade. É um tema muito interessante, penso eu, neste imaginário infantil, que, por um lado, remata o período da infância e abre um novo caminho para este jovem. Depois, não deixa de referir Manuel Simões um texto em que é fundamental e que está associado à infância, os meninos de Bibi e os meus companheiros de Bibi e Pião, onde é que estão, não é? Mataram a Tuna, alma de menino, como que um grito de revolta contra um mundo injusto, que ele, enfim, como homem cercado, como diz Manuel Simões, é muito importante nele, a isotopia do homem cercado. Há aqui uma junção entre a voz adulta e aquilo que foi a voz da criança no tempo da Tuna desde a marcha do Alma de Nico. O Fernando Martinho trata fundamentalmente das
também dos problemas da infância, fala muito daquilo que é a capacidade de revelação, descoberta da infância, através de um pormenor muito simples, como é o caso, por exemplo, dos poemas de infância, de um Berlindo, e depois a descoberta da sexualidade, pela rebeldia, etc. E a seguir gostaria de dizer algumas coisas sobre. Não sei se tem tempo, se não. Não sei, já estou longe. Já estou com tempo a mais, não é? Não, batam, não tenham problema. Nota-se, desde logo, também que há uma grande variação entre a caracterização psicológica entre as crianças, não é? Então, para quem caricaturalmente considerou que o neorrealismo não dava importância à componente psicológica, estes fechos vêm mostrar exatamente o contrário. Há um esforço enorme naquilo que é a configuração da subjetividade da criança. Agora, evidentemente que estas crianças não vivem num espaço abstraído daquilo que são os vetores histórico-sociais que dominam esta época, não é? E, portanto, de uma certa forma, não se podem desligar uns dos outros. Passando para. Bem, eu já falei um pouco do Carlos Oliveira, teria muito mais a dizer. A Paula fala de uma coisa muito interessante, que é esta criança realmente, como que esta criança reinventada do Carlos Oliveira, que vai do Finisterra até ao turismo, aos problemas de turismo do novo cancioneiro. É uma espécie de elemento, de fator que o associa determinadamente àquilo que é um lugar, um topos fundamental em toda a obra do Carlos Oliveira. No fundo é uma obra só, não é? Com variantes, com algumas variantes, que é a paisagem e o seu povoado, como se diz em subtítulo na Finisterra. Essa paisagem da Gândara, de um outro modo a paisagem da Amazónia, mas eu nasci em Belém do Pará, mas com 2 anos estava em Portugal, portanto não há memória, não é memória possível, senão depois reinventada daquilo que foram os seus 2 anos na floresta da Amazónia. Mas a mítica floresta está presente também na sua poesia. E tem muito a ver com esta reinvenção do espaço da Amazónia. Olha bem, mas a Paula Mourão chama a atenção, no fundo, o que sabem as crianças, desta reconstituição arqueológica do que a mente infantil podia ter visto, dito, desenhado e fixado em materiais diversos. E depois disso o objetivo é estabelecer um mapa de alguns dos lugares textuais em que Carlos Oliveira se ocupa da infância. Porque há uma relação umbilical, obviamente, entre aquela paisagem da Gândara, aquela paisagem lagunar, de pinhais, de dunas, de sílica, de areia, de gente pobríssima que é obrigada a emigrar, mortalidade infantil enorme, ausência de escolaridade, todo esse mundo da Gândara que será o material, como ele diz em micropaisagem, no aprendiz de terceiro, é esse material que irá ser, no fundo, o adobe das suas obras literárias. A paisagem é uma tatuagem, a infância também. A infância é simultaneamente uma luz e uma sombra. Eu diria, a infância em Carlos de Oliveira é uma luz-sombra. E por isso ela morre, mas para renascer frequentemente. E a paisagem voladora e o olhar da infância estão sempre presentes ao longo de toda a obra de Carlos de Oliveira. Bom, olha,
O Fernando namora, não vou ter tempo. Eu chamava, sobretudo no texto do Fernando Batista, não sei se está presente o Fernando Batista, está. Esta narrativa muito bonita que é, para além enfim, daquelas que estão ligadas aos detalhes da vida do médico e às peripécias, não é? Que é o Rapaz de Tambor. É uma belíssima narrativa publicada na Cidade Solitária, é um conjunto de narrativas. E o Janito tinha, um dia, pega o pai oferece do tambor, o pai é um homem politicamente, e ele tem uma imagem da Revolução, das invasões napoleónicas, em que se vê uma criança a rufar, é rufar que se diz? É. Enfim, pega o pai um tambor. E um dia o pai, já depois de ser muito molestado pela polícia política, ele olha da janela, o pai diz, não saias à rua, ele olha da janela e para-se, vê a polícia a carregar-se uma multidão, e para salvar o pai, vem para a rua, o tambor e é morto. Enfim, é um epílogo também de exemplaridade, este salvar o pai. Ora bem, no Trigo e o Joio recupera muito uma certa dimensão da meninice como um convívio afetivo, a afetividade, não é? Aliás, como nos textos também há essa afetividade entre o coletivo dos garotos do Telhal. A afetividade é um elemento primordial daquilo que podemos chamar o estado de menino, não é? O estado de menino, ou o idioleto menino, no caso do sempre vamos, como diz o Ligiano. A Serafina Martins trata de um romance que eu desconhecia, nunca li. Li alguns livros do Alexandre Cabral, mas este Malta Brava tem a ver também com uma projeção autobiográfica, a sua frequência dos pupilos, da escola dos pupilos do Exército, e estamos num tema que é muito comum ao Manuel da Fonseca, a escola como espaço de claustrofobia, a escola como um espaço contrário à criatividade, um espaço fechado, um espaço excessivo. E aqui, enfim, acentua-se neste internato, acentua-se esse caráter repressivo, daí que o ludismo das crianças, dos alunos internos, são conhecidos por números e não por nomes, é preciso se notar, os leva a imaginar a fuga, a subversão e a evasão. E ela diz, Maria Brava, a Malta Brava, é um romance extraordinário na multiplicidade e vigor dos caminhos que indicam maneiras de enfrentar o totalitarismo. É um micro-universo também é o totalitário. Carina Infante do Carmo, José Gomes Ferreira, Infância segundo, neon-realista. Bem, sabemos das complicadas relações do José Gomes Ferreira com o neorrealismo, mas e da proximidade e da vizinhança entre a geração de 40 e o mais velho, de uma geração mais velha, que é o José Gomes Ferreira. No entanto, diz a Carina uma coisa importante, que é que a criança no José Gomes Ferreira tem uma função alegórica, como figura homóloga do poeta. Neste livro que ela faz substituir como um dos mais importantes em que a representação da criança está, ou a figuração da criança está muito presente, é o Mundo dos Outros, de 1950, que não tem aquele empenhamento político de alguns textos neorrealistas, mas que de uma certa forma é um texto de um humanismo não decorativo, digamos, mas de
uma mágoa crua sobre o sofrimento das crianças, e não só, dos humilhados e ofendidos desta cidade de Lisboa. E que ela compare bem ao outro livro, esse fotografia, do Paulo Carmo e do Costa Martins. Finalmente, Ana Isabel Marques. Ilse Loza. A Ilse Loza é uma escritora que eu gosto particularmente. Está a acabar. Não. Que é Ana Isabel Marques. Está aí? Não está. Bom, eu gostei muito deste romance, O Mundo em que Vivi, porque realmente, sem demagogia, sem retórica, ela consegue, de uma forma, enfim, uma projeção claramente autobiográfica, evidente, o que narra e o narrador são os mesmos. No fundo, trata-se do conflito identitário de uma criança judia, até adolescente, do mundo adulto, a coagitação do nazismo na Alemanha, a descoberta e o conflito de identidades entre ser alemã e ser judia. E depois, enfim, como sabem, ela acabou por fugir para Portugal em 1934 para não ser presa, e enfim, depois há outras histórias para contar, mas não tenho tempo. Isabel Cristina Rodrigues, Gil Ferreira, da infância como método, no fundo associa a infância, a figura, o símbolo da infância, ao próprio trânsito que o Gil Ferreira estabelece entre o neorrealismo de Vargas Llosa, o último romance que ele reeditou, o quase neorrealista, para a mudança, que é de 49. Olha, 3 anos apenas para Vargas Llosa de 49. Conhecemos, com certeza, as histórias quase rocambolescas dos miúdos de Vargas Llosa, enfim, toda a corrupção, a amputação, que são vítimas, mas depois o próprio Namora acaba por dizer que se o neorrealismo ensinou alguma coisa, foi começar a compreender o que era a necessidade de dignificação do homem. Mas sentiu que faltava alguma coisa, e daí a transição para o existencialismo e de uma visão otimista da história para uma visão mais pessimista. E, no fundo, no meio disto tudo, a criança é importante também, porque a arte é um jogo. A arte é um jogo. A representação ficcional, porque a deslocação do jogo infantil para fora do tempo da infância e do seu registro naivo. Enfim, finalmente, há um autor que eu também desconhecia, Miguel Hernández, militante da Guerra Civil de Espanha e poeta, que escreveu sobre as crianças desvalidas. Aliás, morreu tuberculoso na prisão, franquista. E Miguel Hernández nunca foi certamente lido pelos neorrealistas portugueses, mas ele faz aqui uma comparação entre os meninos dos esteiros e os meninos do poeta Miguel Hernández. Obrigado. Boa tarde. Eu agradeço o convite para fazer a apresentação de uma parte deste volume. Algo de qualquer forma um pouco ingrato para mim, embora me dê muito prazer, porque a apresentação dos restantes capítulos deste volume incidem sobre campos diversificados e, portanto, terei de adotar uma perspectiva e uma atitude muito pragmática de apresentação de linhas muito gerais. Portanto, os 3 capítulos que constituem o volume, para além deste primeiro apresentado, incidem sobre a literatura para a infância. Depois, o seguinte, a sociedade e a educação nos tempos do neorrealismo,
e, por último, uma perspectiva global sobre o ciclo de cinema Infância e Realismos, que acompanhou todo o programa de atividades paralelas à exposição Miúdos a Vida às Mãos Cheias, ao longo de 9 meses. Ficou já exemplarmente evidenciado o caráter abrangente, polifacetado e multidisciplinar do conceito que presidiu a este vasto projeto. E esses 3 últimos capítulos, pela sua diversidade e multidisciplinaridade, expõem e confirmam tal perspectiva e amplitude. Eu começo então por falar do capítulo relativo à literatura neorrealista para a infância. É um conjunto de 8 ensaios sobre as obras dos escritores neorrealistas ou afins, companheiros de projetos ou herdeiros, assim são referidos pelas comissárias no texto da apresentação. E esses ensaios, esses estudos, são da autoria de especialistas que se dedicam na docência e na investigação à literatura para a infância e a juventude, constituindo estes estudos modos de abordagem diferenciados que, de maneira geral, constituem, por parte de cada um dos autores, mais uma aproximação da obra de um escritor ao qual já dedicaram outros trabalhos, apresentando aqui uma nova aproximação segundo um particular ângulo de abordagem. Ora, isto significa o seguinte, que neste conjunto de textos não encontramos um fio temático prosseguido pelos vários autores dos estudos, como acontece no primeiro conjunto, mas que vamos encontrar uma variedade de obras, cada uma delas em si com uma singularidade, e, portanto, eu terei de apresentar brevemente cada um desses estudos. Seguindo a linha do tempo, surge em primeiro lugar o estudo de Rui Marques Veloso sobre a obra pioneira de Sidónio Muralha, com o título Sidónio Muralha e as Crianças de Abril. Começa o autor por situar o escritor no quadro do neorrealismo como elemento da primeira geração neorrealista que, ao longo de todo o seu percurso e até final da sua vida, reafirma a sua fidelidade a um compromisso de empenhamento na transformação social e política e que por várias vezes afirmou como um leitmotiv que escrever para crianças e jovens é semear o futuro. Traçando as linhas gerais do contexto histórico-social, Rui Veloso destaca o pioneirismo de Sidónio Muralha com o seu livro de poesia para crianças, Bichos, Bichinhos e Bicharocos, publicado em 49, livro pioneiro por ter sido a primeira obra para crianças por parte do grupo do Novo Cancioneiro, mas, sobretudo, por ser fundador da moderna poesia para crianças e ter surgido também como o primeiro projeto interartístico com desenhos de Júlio Pomar e música de Francine Benoit. Rui Marques Veloso convoca várias outras vozes críticas que se têm dedicado também a Sidónio Muralha para sublinhar esse caráter fundador e a permanência da obra de Sidónio Muralha até hoje, nomeadamente convoca Violante Magalhães nos estudos sobre
a presença da infância e da literatura para a infância no neorrealismo, ou José, entre outros, claro, ou José António Gomes, que à poesia para a infância tem dedicado muito do seu labor crítico. Atravessando o conjunto da obra, Rui Veloso sublinha a sua qualidade intrínseca, aliando a uma imagética rica, uma escrita que inova pelo humor, pelas marcas líricas, pelos recursos estilísticos e pela simplicidade poética. Um tratamento lúdico das temáticas abordadas, animais, natureza, questões ambientais, consideradas sempre sob uma perspectiva dos valores humanos, sociais e universais e também sob uma perspectiva dos afetos, Sidónio junta às suas convicções ideológicas, dedicando mesmo algumas obras a questões de natureza política, como a luta contra a repressão ou a descolonização, como comparecem 3 obras muito expressamente sobre essas questões políticas. E há um dos estudiosos, João Manuel Ribeiro, citado aqui por Rui Veloso, que diz que ele é absolutamente inovador no facto de o horizonte ideológico ser explícito na prática literária, o que não é frequente em outros autores da literatura para crianças. Seguem-se 2 estudos dedicados à relevância da obra de Alves Redol para a infância, da autoria de Violante Magalhães e de Ana Margarida Ramos. O estudo de Violante Magalhães, com o título A Escrita de Alves Redol para Crianças, Sementinha de uma Educação Literária, centra-se sobre a permanência e importância na educação literária da narrativa A Vida Mágica da Sementinha, uma breve história do trigo. Tendo dedicado à obra redoliana uma minuciosa atenção, sobretudo em Sobressalto e Espanto, narrativas literárias sobre e para a infância no neorrealismo português, um título que é incontornável no estudo da literatura para a infância e também da literatura neorrealista, a autora elege desta vez como objeto central da sua pesquisa a recepção pelo público infanto-juvenil de A Vida Mágica da Sementinha, desde a sua publicação até à atualidade, através de uma minuciosa análise da presença da obra no sistema escolar, principal mediação da leitura para a infância, quer ao nível dos programas de português, quer dos manuais escolares. No atual programa de português para o ensino básico, esta narrativa ocupa o lugar de leitura obrigatória para o 5º ano, enquanto 2 volumes da série A Flor fazem parte das leituras para o 1º e 3º anos da escolaridade. Analisando a pertinência desta escolha pela inequívoca qualidade literária e pedagógica, Violante Magalhães propõe-se traçar a fortuna pedagógica dos textos redolianos que ao longo de 5 décadas lograram impor-se e superar todos os condicionalismos ideológicos e, naturalmente, da fase anterior a 1964. Antes de mais, no momento da sua publicação, pelo sentido de oportunidade de Alves Redol, que a autora começa por mostrar, em função do contexto escolar da época e tendo como base, será importante sublinhar, a consciência pedagógica e estética de Redol, empenhado em contribuir para impulsionar transformações do sistema através da literatura e da leitura, num processo de experimentação de caminhos tanto ao nível da linguagem
como no caso da série A Flor, ao nível da dimensão visual e gráfica. Eu enfim, só refiro que Alves Redol fez de facto experiências, estudos e experiências prévias relativamente a esses textos. Tal qualidade e modernidade asseguram, de facto, uma presença constante na instituição escolar. Num levantamento rigoroso e exaustivo da presença da Vida Mágica da Sementinha nos programas e em manuais, Violante Magalhães mostra como o mérito literário da obra redoliana se impôs ao longo de 5 décadas, tendo estado sempre presente até 1974 e visto reforçada essa presença após o 25 de Abril, formando sucessivas gerações de leitores. Assim, e tendo em conta que o destino das grandes obras se pode aferir pela sua presença mais ou menos continuada nos currículos escolares, Violante, através deste compulsar sistemático e exaustivo, comprova o caráter canónico alcançado pela obra estava a falar, a Viagem Mágica da Semente. O estudo da Ana Margarida Ramos, recriações visuais e gráficas da série Maria Flor de Alves Redol, notas sobre a história do livro ilustrado em Portugal. Anuncia neste título o seu objeto específico, em função do corpus redoliano, e da importância da dimensão visual e gráfica desta série na história da ilustração para crianças, assumindo como objetivo contribuir para a constituição de uma panorâmica da evolução da ilustração no quadro mais geral de uma história da literatura para a infância e a juventude, para a qual a autora deste estudo tem dado importantes contributos. Para tal, faz uma minuciosa análise comparativa das técnicas e das opções estéticas dos ilustradores e da composição e grafismo das duas edições, distanciadas por quase 40 anos, da série de 4 livros A Flor da Flor, portanto, Maria Flor. A primeira edição, ilustrada por Leonor Praça, nos 2 primeiros volumes, caracteriza-se pelo traço de ressonância infantil, grande expressividade das personagens e dinamismo, apelando à intervenção ativa da criança, da leitora, à qual se deixa e se faz o convite para também ela desenhar, ver, portanto, ler e desenhar. Os 2 últimos títulos desta série são ilustrados por Fausto Boavida. Além da diferença de sensibilidade e opções, a natureza do texto, que aumenta consideravelmente, reduz significativamente o espaço e a dimensão das imagens, mantendo, contudo, uma cuidada relação texto e imagens, explorando visualmente jogos com as letras transformadas em personagens e em motivos plásticos, o que a Ana Margarida Ramos considera um dos aspectos mais originais da publicação. A reedição dos 4 volumes, em 2006 e 2007, tem a ilustração de José Miguel Ribeiro, destacado criador no domínio do cinema de animação, o que claramente se manifesta também no que a autora designa de reconfiguração visual da coleção. Recorrendo a técnicas múltiplas da aguarela, à ilustração 3D, desenho preto e branco, à fotografia de cenários, que criam efeitos de profundidade e dinamismo, gera um enorme impacto visual de grande delicadeza, a que vem juntar-se um notável trabalho de composição e design gráfico, optando pela construção de personagens
não completamente humanizadas, e nisso se afasta das propostas dos ilustradores anteriores. Nas conclusões da análise comparativa, a autora sublinha, contudo, que o cuidado gráfico não é apenas uma tendência contemporânea, pois ele se verifica na primeira edição de forma notável, e que as diferenças espelham, sobretudo, as evoluções ocorridas ao nível das técnicas de impressão e reprodução, permitindo o uso da quadricomia a custos baixos, ao mesmo tempo que se torna evidente que cada um dos ilustradores procedeu à recriação plástica em função da sua leitura e interpretação dos textos. Assim, Ana Maria Ramos conclui que a intemporalidade dos textos, esse sim, é o elemento central que explica as possibilidades de leitura e interpretação variadas dos diferentes criadores. O quarto estudo pertence, já saltava uma folha, aparece a José António Gomes, que desta vez apresenta uma leitura global da obra de Papiniano Carlos, com o título Papiniano Carlos e sua escrita para a infância no contexto do neorrealismo. Começa o autor por traçar um perfil biográfico do escritor, inscrevendo no contexto histórico, social e político, e por situá-lo como pertencente ao que Fernando Martinho designa de segunda geração neorrealista, que Eduardo Lourenço considera que pode já prestar a devida atenção aos imperativos formais da poesia sem os sacrificar aos imperativos do conteúdo. É partindo dos traços apontados por Fernando Martinho como definidores do sociocódigo desta segunda geração do neorrealista que José António Gomes procura caracterizar a poética de Papiniano Carlos para os mais novos, nomeadamente a positividade da linguagem, a celebração de heróis da geração que na escrita para a infância são substituídos por heróis de outro tipo, por exemplo Beethoven, não é? No caso do Papiniano Carlos, o sopro épico e heróico e a emergência da face utópica como face da resistência, por contraste com aquilo a que chama face crítica, não significando, porém, que na poesia utópica não se reconheça uma forte componente crítica. Assim percorre o autor toda a obra, vou saltar um pouco, toda a obra de Papiniano Carlos, mostrando como nos seus textos Papiniano Carlos, na sua visão humanista e lucida, liga ciência e poesia, realidade e ficção, concreto e imaginário, numa atenção à natureza e ao prodígio da terra, à explicação fantástica de fenómenos científicos, num fascínio pela aventura humana, exaltando valores da união, do trabalho coletivo, da solidariedade, do poder do sonho, numa crença inabalável na transformação e no futuro. Numa perspectiva final de síntese, José António Gomes aponta a importância de elementos naturais recorrentes, a água, a luz, o ar, as aves, que assumem o caráter de símbolos de movimento transformador e energia vital positiva, como acontece também com a música e com o sangue, energia que percorre todos os seus livros num apelo à valorização da vida e das realizações humanas. O quinto estudo é de Glória Bastos sobre Manuel Ferreira, e um texto particular, o Sanguinário e o Coral. De forma breve,
a autora começa por lembrar o itinerário cívico e intelectual de Manuel Ferreira, que combina duas traves mestras: a integração na cultura neorrealista e uma proximidade participante na construção da identidade cabo-verdiana. Do seu percurso como escritor, Glória Bastos destaca a componente da sua obra para os mais novos e nesta, o seu primeiro livro, O Sanguinó e o Corá, publicado em 64. Trata-se de um volume de 5 contos de inspiração tradicional africana, de inspiração moralizante a que se associa o humor, adotando uma estratégia narrativa marcada por um registro oralizante, próximo do contador de histórias, como, aliás, é característico das outras narrativas do autor. A autora aborda, sobretudo, as formas mais relevantes da manifestação dessa oratura, recuperadas de forma exímia por Manuel Ferreira, quer na intervenção de um eu narrador, quer na interpelação, sedução do leitor ouvinte, ou ainda nos efeitos de linguagem procurados pela escrita do autor e que não vou referir. Quanto às temáticas dominantes, são destacadas as questões do exercício do poder, a problemática da comida, a fome e a seca, as preocupações sociais, de forma idêntica ao que acontece também na sua ficção para adultos, mas, como sublinha a autora do estudo, deixando sempre no final o tema do sonho e da procura da concretização do sonho. Segue-se um breve ensaio de Fernando Azevedo sobre um texto de José Gomes Ferreira, As Aventuras de João Sem Medo, do lúdico ao interventivo. Centrando-se na análise textual e nas suas estratégias hermenêuticas, procura mostrar a singularidade e exemplaridade desta obra e a sua importância na formação de leitores críticos através de um peculiar processo de simbiose que investe o lúdico como modo de gerar o interventivo, jogando com os protocolos de leitura. Em primeiro lugar, Fernandes Azevedo considera o modo como o texto se auto-apresenta no seu subtítulo, panfleto mágico em forma de romance, gerando ambiguidade, panfleto mágico, romance, e uma complexidade semântica presente ao longo de todo o texto, que no seu estilo panfletário, escrito sob o signo da derição e da paródia, apela explicitamente a uma resposta ativa por parte do receptor leitor, conduzindo a uma dimensão ideológica do fantástico e do panfletário. Desconstrói parodicamente os estereótipos dos chamados contos de fadas, estimulando, graças ao recurso à ironia, ao insólito e ao absurdo, o riso do leitor, ajudando a interrogar o mundo empírico, histórico ou factual em que vive e se movimenta. O autor aponta os vários percursos hermenêuticos sugeridos ao longo da obra, desde a figura do adinaton ou impossibilidade, para a representação de situações de pernas para o ar, ou o tópico da viagem, num percurso de crescimento psicológico e intelectual da personagem, caracterizada pela rebeldia, pela insubmissão e pela vontade de transformar o mundo, configurando-se assim as aventuras de João Sem Medo como um romance de aprendizagem. Mas, no final, a personagem incapaz de alterar o mundo perde a sua inocência e converte-se
aburguesamento se tinha a enriquecer com a sua fábrica de lenços de papel. E Fernando Azevedo situa esta crítica a esta desistência na linha de uma tradição que vem desde Garrett, passando por essa de Queiroz, no sentido que esta frustração pode sugerir, portanto, uma situação, condições histórico-políticas do Portugal da época nas suas limitações de valor. Segue-se o... Ainda não passei o tempo. Eu estou aqui num ritmo muito acelerado, mas de facto não é fácil. Não. Desculpa. Segue-se o estudo de Ana Cristina Vasconcelos sobre a escrita de Ilse Loza para a infância e a juventude. Traçando algumas notas sobre o percurso de vida de Ilse Loza desde a sua chegada a Portugal em 1934, assinala a singularidade desse percurso e o modo como a sua dúplice condição cultural, pertence a uma cultura judaica e participação na cultura católica, condiciona positivamente a captação da paisagem social que a escritora denuncia ficcionalmente e que configura as constantes ideológicas e temáticas da sua escrita para crianças e jovens, como diz a autora, situando-se a sua obra numa primeira fase do lado das narrativas de contornos realistas, a que seguirá uma segunda fase, a partir da publicação de Beatriz e o Plátano em 76, a fase das narrativas de contornos fantásticos ou do imaginário, segundo a distinção estabelecida por Ana Cristina Macedo no seu estudo até anterior, publicado em 2018. A par do eixo idiotemático da precariedade social, sublinha a autora do estudo o apreço pela natureza e a relação positiva entre esta e os homens, eixo que ganha uma maior amplitude justamente nessa obra considerada, digamos, ali como marco de transformação no conjunto da obra de Sousa. Vou saltar um pouco e vou para o final. Conclui a autora que a escrita de Ilse Loza trouxe para a literatura infantil e juvenil um renovamento estético e ideológico muito relevante à data da sua publicação, trazendo à dinâmica dos espaços rurais e fabris do sul do país, mais presentes nas obras neorrealistas, um compromisso geográfico-literário a norte, a par de Papiniano Carlos, que também se situa nessa área geográfica, ou de redol até na série portuária, projetando assim, alargando uma praxis de denúncia social e de ação transformadora da literatura. Por último, surge o texto de Sara Reis da Silva, com o título Contigo sei escutar a música mágica do mundo. A influência neorrealista na obra para a infância de Matilde Rosa Araújo. Destacando no seu título 2 versos de um poema de segredos e brinquedos, a autora começa justamente por sublinhar que eles são inspiradores do seu estudo, anunciando a sensibilidade poética que envolve a obra e a vida da escritora.
Enunciando a multiplicidade de aspectos da atividade literária Matilde Alves Araújo, narrativa e poesia para adultos e para crianças e jovens, ensaio, obra pedagógica, prefácios, Sara Reis da Silva não deixa de referir que é na vertente da literatura para a infância que Matilde é mais reconhecida. Porém, desde o limiar do seu estudo, a autora faz abrir essa perspectiva, de certo modo compartimentada, à compreensão do que liga toda a obra de Matilde e a torna tão singular. A centralidade, e cito, da infância, ou, mais genericamente, do humano, na escrita desta poetisa, contista e novelista, é reveladora da atenção que concede ao mundo no qual habita, da sua preocupação em entender os sinais do tempo, da vontade de tocar e transformar consciências. É de uma visão humanista e universal que se trata, onde a infância, como dizem os versos de Matilde, é o lugar da escuta mágica do mundo. Centrando-se depois na obra para a infância, diz a autora, a infância ressuma, assim da sua escrita literária, quase sempre na linha da poética neorrealista, e impõe-se como um espaço significativo onde o imaginário infantil se corporiza frequentemente, não apenas na convocação do brinquedo brincar, enquanto desejo de reinvenções da própria criança, mas também, e de forma muito aguda, se deixam ecoar os seus dilemas, insatisfações e dúvidas. Em muitos dos seus textos transparece uma melancolia profunda associada a uma denúncia lúcida do sofrimento infantil. E as suas personagens infantis a que ligam afetos e compreensão solidária saem muitas vezes de um mundo de diferença e injustiça. Matilde Alves Araújo dá voz a essas infâncias agredidas e para elas reclama proteção e reconhecimento do direito a crescer na plenitude dos seus direitos. Revendo alguns dos seus textos, a Sara Reis da Silva lembra que a infância constitui um dos eixos idiomáticos mais presentes na escrita de Matilde, e não apenas da escrita para crianças, abordando o seu discurso poético de temáticas fraturantes, como a doença, o abandono escolar, o trabalho infantil, a angústia da solidão, a velhice e até a morte, mas também, e ao mesmo tempo, os laços afetivos, a alegria, a importância do imaginário, o espanto perante a beleza do mundo, sempre num envolvimento cívico e social que distingue o seu percurso de vida e de escrita. Bom, passarei agora, rapidamente, ao capítulo seguinte, só que eu não posso dar. É porque eu disse que eu estava numa posição ingrata há bocado, há as razões do objeto de reflexão e de leitura, mas há também as minhas limitações hoje físicas, não é que são notórias, porque estive doente estes dias e ainda não estou bem, portanto estou com várias falhas na voz e peço desculpa por isso. Bom, o capítulo seguinte é sobre o tema Sociedade e Infância nos tempos do neorrealismo. Aqui reúnem-se 5 estudos provenientes da área das ciências sociais e humanas, a partir de uma ótica sociohistórica, para traçar o quadro do discurso hegemónico do salazarismo sobre a infância. Incidindo sobre problemáticas variadas e com metodologias diversas, em função do seu objeto específico, em domínios disciplinares
em que não sou especialmente versado, e dada até também a limitação de tempo, limitar-me-ei aqui a situar as problemáticas neles consideradas, pedindo desde já desculpa, sobretudo aos autores, por esta limitação. O primeiro e minucioso estudo de Áurea Adão, intitulado A Imagem da Criança nos Discursos Políticos dos Primeiros Tempos do Estado Novo, 1934-1948, ocupa-se da construção retórica da criança a partir do discurso das elites políticas estado-novistas, como anuncia a autora, privilegiando a fase entre 35 e finais de 45, o espaço temporal corresponde também ao crescimento do neorrealismo, em que se fixam as concepções sobre a criança portuguesa e o que dela se pretende. O segundo estudo de João Amado tem como título O Lúdico como afirmação e resistência de moços que nunca foram meninos, operando esse tópico. E tem como objetivo central, segundo as palavras do autor, demonstrar como, através da atenção à vida das crianças, os autores das obras analisadas situadas no contexto ideológico do neorrealismo viram na atividade lúdica infantil, de modo especial nas brincadeiras, nos jogos e na relação com brinquedos. Aliás, há muitas obras literárias neorrealistas onde encontramos estes aspectos, mas, dizia, os autores neorrealistas viam na atividade lúdica infantil metáforas da vida social com as suas divisões e conflitos. O terceiro estudo de Oscar Ferreira intitula-se Infância e Saúde Pública no Estado Novo. Debruçando sobre o período entre finais da década de 30 e términos da década de 50, o autor explicita que tem como objetivo relembrar alguns aspectos da saúde pública em geral, da saúde infantil em particular e da sua evolução no Portugal de Salazar. Percorre exaustivamente alguns autores neorrealistas, trazendo neste tema, portanto, um olhar novo, de facto, às questões da saúde infantil, que analisa exaustivamente. O texto seguinte, de Luísa Serralheiro, com o título Associação Feminina Portuguesa para a Paz, trata-se de um movimento unitário que abriu trilhos alternativos e preservou esperança em melhores dias, incide sobre o papel que as mulheres da Associação Feminina Portuguesa para a Paz desempenharam como cidadãs, o modo como se aproximaram e o seu acesso àquilo que na altura eram consideradas ideias proibidas, como conceberam e organizaram novas práticas pedagógicas para as crianças durante os anos 40, mediando também uma reflexão sobre a infância nas mais diversas áreas, nomeadamente na área artística. Por último, David Tavares trata educação e desigualdades sociais em Portugal desde meados do século XX. Aborda a relação entre a educação e as desigualdades sociais, tema que muito preocupou os escritores realistas,
e comparecendo de facto em muitas obras neorrealistas e refletindo sobre a escola como espaço de reprodução social e cultural e também como espaço de promoção de transformações e, portanto, da mudança social, demonstrando, e lembro que este estudo estuda a educação e as desigualdades sociais desde meados do século XX, demonstrando como escassas são as alterações verificadas ao longo desse tempo. A completar o volume, encontramos o ensaio de Pedro Florencio, Reaprender a Ver, notas sobre o ciclo de cinema, infância e realismos. Partindo de alguns postulados que a arte tem na infância as suas raízes, que a infância é uma forma de ver e entender o mundo, um modo de sentir profundamente artístico, que nenhuma transformação social ocorre sem a força criativa da imaginação, que, aquém da importância de uma categorização histórica na gênese dos estilos realistas, podemos encontrar uma pista para vislumbrar o poder transformador que antecede todo o pretenso realismo e ainda que no prefixo neo, de neorrealismo, está implícita numa potência transhistórica de transfiguração do real, de reelaboração do simbólico e de recuperação do imaginário. O jovem cineasta e ensaísta Pedro Florencio propõe-se e propõe-nos uma reflexão sobre os conceitos fundamentais a uma compreensão do que está em jogo ao enunciar a articulação entre os termos infância e realismos no título que deu a este ciclo de cinema que ao longo de 9 meses acompanhou a exposição, sugerindo um espaço de conflito e comunhão entre dois termos tão dicotómicos como enraizados no caso da imagem cinematográfica. Começa por expor quais os objetivos que presidiram à sua programação e visionamento e debate. Em primeiro lugar, diz fugir às amarras da linearidade histórica para realçar uma das ideias centrais da exposição, Miúdos, a vida às mãos cheias. A infância do neorrealismo português, a de que, e essa ideia é, a de que o olhar criativo da criança nos estimula a repensar os sentidos com que percebemos o mundo que nos rodeia. Em segundo lugar, esclarecer como o realismo é, depois de uma categoria redutora, um motivo pedagógico tão obscuro quanto esclarecedor. Mais que um ponto de partida ou de chegada, diz, qualquer neorrealismo apresenta um cruzamento entre o real, o simbólico e o imaginário. Esse cruzamento é, em boa verdade, a morada oficial da imagem. E a infância, tal como a poesia, é a janela a partir da qual se olha e pensa esse cruzamento, esse lugar em que se albergam polos, possibilidades e definições díspares que se confundem. Citei longamente o texto, pois me parece a melhor forma de mostrar os fundamentos seguros
de uma programação rigorosa e criativamente pensada em função das problemáticas suscitadas por este projeto e de como o cinema, ou melhor, um certo olhar do cinema, pode iluminar uma reflexão ampla sobre a dimensão transhistórica, transdisciplinar e interartística dos realismos e do neorrealismo. O texto desenvolve-se como convite a reaprender a ler, a ver, como condição do ato criativo, através de ideias e conceitos, alguns dos quais deixo apenas elencados. O ser com o mundo da criança, e este conceito, o ser com o mundo, revela-se extremamente positivo, interpelativo, fascinante, em que podemos inspirar-nos para nos recuperar uma criatividade para a consciência, condição para se pensar, enfrentar e transformar o real. A relação entre a arte de viver e uma certa arte da ignorância na nossa relação com o mundo e uma metodologia que vincule esse tipo de saber ao espanto pela vida. A ideia de uma leitura dialógica, aberta e viva da história, que constitui o molde de um pensamento crítico, cuja matéria de trabalho é sempre o mundo da vida. E ainda, pensar a história através da arte, do estético e da imagem como forma de ultrapassar um passado por um pensamento do agora, dotado da capacidade de constantemente o poder reformular e reinterpretar esse passado. Neste percurso, Pedro Florencio convoca vários fios filosóficos, estéticos e pedagógicos de autores referenciais e preferenciais com os quais vai tecendo o seu pensar. Não cabe aqui a explicitar esse percurso, nem vantajoso seria, porquanto este texto exige leitura com lado. Trata-se de um pensar que queria pensar, e há possibilidades de deslocar o nosso olhar sobre questões essenciais, a pensar num agora decisivo para o futuro. E para terminar, direi que este volume, a par do catálogo da exposição, fica assim como um registro e testemunho doravante e incontornável para repensar, rever os sentidos do neorrealismo e dos realismos em geral, numa abertura problematizadora de ideias e convenções estabelecidas, abrindo horizontes a um pensar sobre a percepção do mundo que nos rodeia e quais as possibilidades que se abrem para construir futuro. Só posso felicitar, e certamente todos os presentes, os autores, todos que nele participaram, e muito em particular as comissárias Violante Magalhães e Karina Infante do Carmo, que idearam este excelente projeto. Obrigado.